A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Um feliz 2022 para todos. Espero que estejam com saúde, em segurança. A gente ainda está aí nesse momento meio estranho do Brasil, não é mesmo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o e-social. A ideia aqui é falarmos de segurança e saúde do trabalho e nós vamos falar agora com os clientes que são do segundo e terceiro grupo, né, que vão começar a fazer o envio do SST. A sala aqui a gente vai falar com a linha de produto RM, tá bom? O meu nome é Elisângela Damasco, eu sou coordenadora aqui do time da consultoria de segmentos, que é um time interno da TOTUS, que auxilia o time de suporte e do desenvolvimento com relação a todas as demandas de legislação. Tá? O que a gente vai apresentar hoje para vocês vai ficar gravado. Então, vou dar alguns recadinhos, eu falo que são os recadinhos do coração antes de nós iniciarmos. Do início ao fim da minha apresentação e da apresentação de produto que vai vir na sequência, o microfone de vocês vai ficar fechado. Aqui na ferramenta tem uma parte que chama perguntas, então todas as dúvidas de vocês coloquem ali e a gente vai respondendo ao longo do evento, tá bom? Esse evento vai ficar gravado e até o final desta semana ali no Espaço Legislação vocês vão conseguir consultar, revisar. O material que eu vou passar no início, ele é mais conceito. E para que vocês não tenham que ficar tirando foto nem nada, eu já deixei ele na ferramenta. Então, aqui em documentos na ferramenta, vocês conseguem fazer o download do PDF do material que eu vou apresentar para vocês, tá bom? A gente vai dividir o evento em duas partes. Essa primeira parte, eu vou falar com base legal, com informações de conceito, explicar como que está o projeto, como que serão os próximos passos, como que o governo está prevendo algumas entradas. Quando eu terminar a minha apresentação, aí a linha de produto RM vai mostrar um pouquinho do produto em si, tá? A gente já entrou com os eventos de SST para as empresas do primeiro grupo lá em outubro. E aí agora chegou a vez das empresas do segundo e terceiro grupo também entrarem essa quarta e última fase do e-social. É importante que vocês tirem as suas dúvidas, que passem depois o material para os demais colegas da empresa, tá? E se precisar, consulta depois o nosso vídeo que vai ficar gravado no YouTube, tá bom? Vamos lá. A gente vai falar sobre SST, né? E aí é importante a gente ter em mente, assim, tudo que a gente faz no papel, ele vai trazer agora para o e-social no arquivo XML. E aí, quando a gente fala de segurança e saúde, ele tem uma diferença dos eventos de folha, né? Que são os eventos que já estão mais caracterizados dentro do e-social, ele já tem um tempo já e um aprendizado maior, né? Porque a gente já passou por tudo isso. Os eventos de SST, muitos deles eram feitos no papel até hoje, não é mesmo? E essa é a grande diferença. Quando a gente tira uma folha de pagamento de um arquivo, que era uma RAIS, que era uma DIRF, e coloca no XML, as coisas já é meio caminho. Aqui no SST as coisas são um pouco diferentes, porque muitos deles estão saindo do papel e indo direto para o XML. Então, existe uma dificuldade nesta parte de transição e exige muita atenção por parte do cliente, tá? A TOTOS está aqui justamente para tentar auxiliar, né? Nós vamos fornecer sempre ferramentas, produtos, e dentro do espaço legislação, a gente procura também oferecer para o nosso cliente um pouco de conceito em termos do que pode te auxiliar, do que pode te ajudar e esclarecer, tirar algumas dúvidas nesse sentido, tá? Eu vou trazer um pouquinho de conceito para falar de SST. Eu não gosto de ler slide, o slide ele fica aí para material de apoio mesmo, para consumo de vocês posteriores, mas a ideia aqui é mais falar um pouquinho, fazer um bate-papo, explicar como as coisas vão acontecer e dar um vislumbre do que vem pela frente. Tá? Então, o que é importante a gente ter em mente com relação aos eventos de SST? Muita coisa do que é exigida aqui dentro do e-social,
ele está fundamentado em diversas normas regulamentadoras, tá? E agora em 2022, desde 2020, na verdade, 2020, 21 e 22, nós tivemos muitos ajustes dessas normas regulamentadoras que estão passando por um processo de transição. O e-social, a gente costuma falar que ele é vivo. Então, qualquer alteração na legislação vai refletir alteração no e-social, porque uma coisa está atrelada à outra, tá? Mas é importante a gente entender um pouquinho de conceito e história para vocês saberem como que nós chegamos até aqui. Qual que é o objetivo especificamente quando a gente fala de segurança e saúde? É trazer realmente um ambiente de trabalho saudável, né? Quando a gente vai buscar todos os conceitos iniciais, é que a gente diminua riscos, que a gente tenha um local de trabalho mais seguro, quando não possível, que a gente tenha equipamentos de proteção, seja os individuais, seja o coletivo, que vão minimizar a exposição e a saúde deste trabalhador, que elas sejam cada vez mais um nível de segurança maior para essa pessoa, tá? Atrelado a tudo isso, que é um discurso muito plausível, no sentido de estamos pensando na saúde do trabalhador, existe também um outro lado, que é o lado da previdência. Cada vez que esse trabalhador tem uma exposição maior de risco, de saúde, de ambiente, de qualquer coisa desses itens, ele tem uma aposentadoria especial, né? Desde a emenda constitucional 103, o processo de aposentadoria do Brasil ele vem evoluindo, né? A gente em alguns momentos brinca, fala que está de cada vez mais difícil se aposentar, e essa parte da aposentadoria especial, ela é o alvo fundamental dentro do e-social, tá? A parte de segurança e saúde do trabalhador, ela tem dois pilares dentro do governo. Um é o Ministério do Trabalho e outro é a Previdência. Cada um deles tem uma visão, a visão da legislação trabalhista e a visão da legislação previdenciária. E cada um tem os seus objetivos que, em alguns momentos, eles se complementam, tá bom? Quando a gente falar para o e-social, neste momento, está a visão exclusiva da Previdência, tá? É importante vocês já terem em mente, porque mais adiante eu vou falar de algumas legislações e vocês vão ver que a visão trabalhista, em alguns aspectos, não está completa aqui, tá bom? Eu dei uma adiantada sobre a questão das NRs, tá bom? Elas existem lá na CLT desde muito tempo e elas foram, cada uma dessas normas regulamentadoras foram escritas e desenhadas para uma finalidade, tá? Desde 2020 elas estão sendo revistas, né? Agora em janeiro de 22, por exemplo, a gente tem obrigação nova entrando, então a gente já começa com GRO. Eu não vou falar de GRO porque ele não está no rede social ainda, tá bom? Mas falando de um evento de segurança e saúde, é importante a gente entender esse contexto, né? Uma vez que a gente tem as normas regulamentadoras ditadas e inscritas pelo Ministério do Trabalho, ele tem essa questão de um sistema tripartite. O que é esse sistema tripartite? É constituído um comitê onde participa governo, empregadores e empregados. Por isso, o TRI, né, das três representações que estão envolvidas nessa obrigação. Esse conselho tripartite, né, ele vem trabalhando no que a gente tem falado de remodernização, né, de ajuste, adequação, modernização dessas NRs. Muitas delas já foram publicadas e editadas, algumas estão entrando em vigor agora, né, em janeiro de 22, e ainda tem coisa que vem pela frente, tá? O que a gente precisa ter em mente? Não vou ficar lendo todas, mas a gente tem 37 NRs hoje no Brasil. Algumas delas, em alguns momentos, elas já foram revogadas, outras já foram modernizadas, algumas estão entrando em vigor agora em janeiro de 22 e assim vai, né? Então, quando a gente fala da NR7, da NR12, todas elas já têm uma modificação, a NR1 também, falando de gerenciamento e riscos ocupacionais, todas elas já ganharam algumas revisões, tá?
Atividades insalubres a gente tem na NR15, atividades perigosas a gente tem na 16, ergonomia. E ergonomia é um bom tema para a gente só falar um pouquinho. Uma das coisas que o E-Social vai possibilitar é a substituição do PPP, tá? Hoje, o PPP é entregue somente aos funcionários que possuem algum risco e por isso existe uma monitoria. E ele é um documento que vai servir de subsídio para esse trabalhador dar entrada na sua aposentadoria especial, tá? O E-Social vai possibilitar a substituição do PPP em papel pelo meio eletrônico. Que legal, que bacana. A gente tem os dois lados da moeda sempre, não é mesmo? Então, assim, é óbvio que a gente preza pela modernização e sair do papel para o meio eletrônico é um ganho para todos, sem sombra de dúvida, mas esse é um processo gradativo, né? Imaginem que desde sempre foi feito de uma forma e agora é o momento que a gente está passando pela transição. Então, é muito importante as empresas entenderem, o contribuinte estar atento ao que está acontecendo, porque muita coisa vai mudar. Quando a gente fala de ergonomia, existe lá na instrução normativa um item, a IN 77, no caso, tá bom? Tem um artigo que fala que o PPP, quando passar a ser eletrônico, irá controlar ergonomia também. Então, hoje ele controla atividades perigosas, insalubridade, periculosidade e está lá dentro. Quando entra o PPP eletrônico, ele passa a controlar outras atividades. Essa é um item, é uma vírgula, né? Uma vírgula que estava lá dentro desde muito tempo e que agora vai fazer sentido dentro deste ambiente do e-social. Por isso, quando a gente falar de PPP eletrônico, em todos os comunicados nossos, lá no Espaço Legislação, e que a TOTO sempre vai frisar, agora o PPP passa a ser obrigatório para todo mundo da sua empresa, não mais apenas para aqueles que possuem algum risco, tá? Ainda não estão exigindo ergonomia, mas o governo já tem fundamento para começar a exigir, porque uma vez que o PPP deixa de ser papel e passa a ser eletrônico, ergonomia é um dos itens, tá? Ele já estava fundamentado dentro das NRs e ele precisa também ter uma monitoria. Concluindo, são 3 quadras de NR, é muita coisa, né? E cada uma dessas NRs, às vezes eu vou ter um trabalho em altura, às vezes é uma proteção com relação a incêndio, condições sanitárias, registro profissional do técnico, que nem a 27 é uma NR já revogada, o aquaviário, e assim vai. Cada uma dessas normas regulamentadoras para uma atividade e para um ramo de empresa, tá bom? A gente não vai entrar em cada uma delas, porque eu precisaria com certeza mais do que 1 hora para falar, né? E a gente também não tem os clientes que estão obrigados a cada uma dessas NRs. Então, a gente vai estudando aos pedaços, aplicando isso, e o nosso sistema, obviamente, está todo preparado para contemplar cada uma dessas informações, tá bom? Modernização. E aí é isso que eu já tinha comentado um pouquinho. Existe um site do governo, tá? GovBR é a plataforma padrão, e aí tem o Participa Mais Brasil. Aqui, no finalzinho de 2020, início de 2021, estavam 4 consultas públicas falando sobre a modernização das normas trabalhistas. Uma delas, em específico, trazia uma consulta pública enorme sobre as NRs, tá? Para cada NR, em alguns momentos, nós tivemos mais de uma consulta pública. A questão da consulta pública acho que ficou um pouco mais popularizado recentemente, com a questão das vacinas de Covid para criança, não é mesmo? Mas isso é fato, ele já existe faz muito tempo, tá, gente? Em alguns momentos é aberto para que todo mundo, você como pessoa física, faz um cadastro e consegue dar a sua opinião. Então é importante quando existem as consultas públicas que a gente também opine, porque muitas vezes o que vem ali na norma em si está muito diferente, muito longe do que se pratica, tá? Então, a cada um de nós, como cidadão ativo, independente do governo que esteja, do partido, isso não é uma questão de A ou B, e sim de construir e dar a sua opinião. Quando tiver a oportunidade,
essa das ANRs, ela foi uma consulta bem extensa, né? Foi uma oportunidade bem bacana de cada um debater e virão novas pela frente. Por isso que eu estou explicando um pouquinho mais. E aí vamos falar de fato do que hoje a gente já pratica, tá bom? O PPP, né? Perfil Profissográfico Previdenciário. Ele é o histórico laboral e ele é usado muito na aposentadoria especial. O PPRA, né? É o Programa de Prevenção de Riscos e ele vem com um conjunto de ações. Dali de dentro a gente vai ter um momento que eu vou fazer uma monitoria, aqui a gente faz o controle de ocorrências de riscos e existe uma substituição do PPRA, tá bom? LTCAT é o laudo técnico de condições, utilizado como base. Por quê? Porque eu preciso que um técnico do trabalho assine esse laudo, faça a sua validação, dê a sua chancela, que está tudo ok. Tudo isso vai continuar existindo, só que agora não mais no papel, tá? O ASO, ele também é um evento dentro do E-Social e através do atestado de saúde ocupacional, a gente vai declarar se o funcionário está apto ou inapto para as atividades dele. Seguindo, PCMSO é o controle médico de saúde ocupacional. Espera-se que cada um dos nossos clientes de cada empresa tenha esse programa. É óbvio, infelizmente, acontecem acidentes, né? Às vezes dentro das instalações da empresa, e aí nós temos a CAT, o comunicado de acidente de trabalho. A empresa é obrigada a comunicar ao governo que houve uma ocorrência. Existem três perfis que podem fazer esta divulgação, tá? Essa comunicação ao governo. A própria empresa, ela tem a condição e a obrigação de registrar a CAT. O sindicato pode registrar a CAT em nome da empresa e a parte de medicina, né? Eu cheguei no hospital, o próprio médico lá também pode fazer um registro e abrir uma CAT. Algo um pouquinho mais incomum, mas existe a previsão legal da comunicação pelas três pontas. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é instituída dentro da empresa, né? E aqui, mais uma vez, é a visão também, a oportunidade dos trabalhadores terem alguém que se represente, né? E que vá atrás, né, de condições melhores de saúde. Obviamente, instituída dentro da empresa, com a sua caracterização, existe uma votação e existe um prazo em que a CIPA fica vigente. Os equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo, fazem parte desses nossos processos de recursos de segurança, justamente para oferir uma segurança maior àquele trabalhador. Eu deixei um slide porque a gente falou de diversas coisas que estão dentro desse preâmbulo de saúde e não necessariamente tudo vai morrer por conta do E-Social, tá bom? O ASO continua existindo, a LTCAT continua existindo, o PCMSO, o PPRA, ele morre, mas não é por conta do E-Social, e sim pela uma melhoria e uma nova regulamentação. A gente passa a ter agora o GRO, né? Mas foi porque o E-Social? Não. O E-Social, ele teve um adiamento nos seus cronogramas com relação à saúde e segurança, mas eram ações que corriam paralelas. Assim como tem as fases do E-Social, tem também as fases de modernização da legislação, tá? E o PPRA, ele morre em função dessa modernização. Obrigações de saúde estão previstas basicamente na legislação trabalhista e na legislação previdenciária. Quando a gente olha para esse universo E-Social, a Receita faz parte dele do mesmo jeito, tá bom? Mas hoje a Receita tem uma função fiscalizadora, né? Ela precisa verificar se as obrigações previdenciárias, se a arrecadação está correta, se tudo ocorreu de acordo com o que está descrito dentro das normas, tá? Hoje a Receita entra com a obrigação previdenciária na questão de fiscalização, tá? É a única ação que ela tem. Com relação ao SST em si, é trabalhista e previdenciária. No E-Social, os focos são puramente previdenciários, tá?
Então, aqui eu vou dar até um destaque, porque é importante a gente ter em mente isso. Hoje, o que está no e-social é puramente previdenciário. Ah, Eli, por que você está falando tantas vezes isso? Porque quando vocês estiverem colocando a mão na massa, se já não estão, vocês vão perceber que existem coisas da legislação trabalhista que não estão abordadas aqui, ou que está faltando. Ah, eu tenho uma tabela 24 que não tem um risco que eu faço monitoria. Ah, o e-social não está pedindo, eu vou parar de fazer a monitoria? Não, não vai parar. Você continua fazendo a monitoria. O que muda é que hoje o e-social está buscando informações previdenciárias. Mais adiante as coisas serão ampliadas, tá bom? E aí vamos para o que é o nosso evento em si. Aqui tem um QR Code de uma matéria que vai levar, tá, para o Espaço Legislação, nosso blog da TOTS, que vai explicar um pouquinho sobre a simplificação. Eu vou fazer um resumo bem curto. O e-social hoje ele trabalha aceitando duas versões de layout. A versão 2.5 ela é aceita para folha de pagamento e a versão simplificada, que é a S1.0. A versão simplificada é obrigatória para eventos de SST, tá? O que aconteceu? Nós tivemos em 2019 um movimento muito grande de diminuir as solicitações dentro do e-social. E com isso veio o que a gente chama hoje de simplificação do e-social, que é esse layout novo, que exige informações, uma quantidade de informações menores do contribuinte. Nesse momento, a gente não tinha ainda SST na base do e-social. Então, o que foi definido pelo governo é a entrada do e-social, do SST dentro do e-social, será feita exclusivamente nos layouts simplificados. Alguns eventos deixaram de existir, então nós tínhamos o evento tabela, o 1060, que era o tabela de ambientes, ele não existe mais. A CAT, ela existe, né? Teve alguns ajustes. O evento 2220, que é de monitoramento, foi mantido, continua aqui dentro. O 2221, que é o exame toxicológico do motorista, foi excluído do layout. O 2240, que é condições de ambiente, está mantido. E o 2245, que são os treinamentos e capacitações que o funcionário faz. Aqui eram somente os obrigatórios, tá bom? Não é todo e qualquer treinamento, mas ele foi excluído. O que isso significa na prática? Que foi reduzido a abordagem dos eventos de SST para possibilitar a sua entrada. Visando, é óbvio, todas as dificuldades que a empresa vai ter, o governo deixou ativo 3 eventos que restringem a utilização do SST. E aí, já deixando algumas coisas mais claras, é óbvio que mais adiante os eventos vão voltar, tá bom? Então, hoje, o que vocês precisam se preocupar são com 3 eventos, que é o 2210, que é o 2220 e o 2240. São esses 3 eventos que compõem a família de SST dentro do e-social. O futuro a Deus pertence, não é mesmo? Mas eu diria que nós teremos novidades no futuro. Por enquanto, vamos nos preocupar com o que a gente precisa. Falando dos 3 eventos, propriamente. O evento de CAT, assim que entra em vigor o SST dentro do e-social, o empregador já não consegue utilizar o CAT Web. Foi assim que aconteceu para as empresas do primeiro grupo, tá bom? A partir do momento que entra em vigor a obrigatoriedade do SST, o CAT Web para aquele grupo de empresa é bloqueado, justamente para forçar a entrada via e-social. Os prazos que já existiam na CAT, na comunicação da CAT, não se alterem nada. Então, eu tenho 24 horas para comunicar, em caso de morte eu tenho um prazo reduzido, tudo isso não muda. O que muda é a forma como a empresa vai comunicar ao governo, que agora passa a ser dentro do e-social para as empresas do segundo e do terceiro grupo. O evento 2220. Aqui é onde a gente faz o acompanhamento. Cada vez que eu tiver um novo ASO, eu vou enviar uma informação no 2220, tá? Então,
toda a parte de acompanhamento e saúde do trabalhador, obviamente, eu vou fazer aqui. Qual que é a grande novidade? Às vezes eu fazia uma vez por ano, só quando tinha que atualizar o PPP, né? E agora não, agora a gente precisa estar atento e fazer ele de uma forma online. Isso vai requerer, por parte da empresa, um empenho maior para ficar atento e cumprir tudo isso. Evento 2240, a tabela de agentes nocivos e atividades. Esse evento onde a gente vai falar de todas as exposições dos trabalhadores, como que eles são feitos. Aqui eu vou controlar e-social, tudo relacionado à aposentadoria especial, e devem ser declaradas existências de EPC e EPI, tá bom? A informação relativa a esses dois equipamentos, tanto individual quanto coletivo, não vai substituir a obrigatoriedade do registro e entrega que vocês já fazem hoje ao funcionário, tá? E aí uma observação que eu acho importante a gente destacar. Nos eventos acima é constituído o histórico da exposição para fim de aposentadoria especial, sendo que a declaração relativa ao adicional para financiamento da aposentadoria é feito quando informado o pagamento no 1200. Então, vocês já enviam a folha desses funcionários e agora vocês vão falar sobre o ambiente de cada um deles. Então, a gente já tem tudo isso previsto. A tabela 24, é aquela que eu acabei comentando por alguns momentos antes, ela se restringe à aposentadoria especial, mas ela está com a visão previdenciária, tá bom? Então, cuidado, porque tem coisa trabalhista que não vai estar ali. 2220, o que nós temos de novidade? Primeiro, quando entra no ar, a CAT, o portal CAT Web será bloqueado e passa a ser obrigatório o uso via e-social. Segundo, utilizei via e-social, qual é o número da CAT? É o número do recibo que vai retornar no e-social, tá? Então agora a gente passa a ter uma diferença. Acidentes de trabalho que resultem em afastamento continua te fazendo obrigatório o envio do 2230. Não é porque você registrou uma CAT que você não vai registrar o afastamento. Continua fazendo o registro do afastamento e agora passa a fazer também o registro da CAT. O agente causador deve ser solucionado uma das hipóteses da tabela 14 ou 15. Então assim, ele caiu, teve 3... Tô chutando pau, tá? Ele teve uma exposição e quebrou a perna em 3 lugares. Lá não tem todos eles. Como eu faço? Você vai ter que se adaptar e utilizar as opções que o governo determinou nessas tabelas. 2220 é o evento de monitoramento da saúde. Aqui a gente vai informar todos os exames que são obrigatórios para o PCMSO, tá bom? Então, tenha em mente, é um exame obrigatório para o PCMSO? Então, ele tem que estar dentro do 2220. Não, não é. Então, não necessariamente, eu não preciso colocar tudo ali. Avaliação ou exame realizados vai ser de acordo com o que está na tabela 27 do governo. Todos os exames que constam no ASO vão estar dentro do 2220. 2240, aqui a gente vai falar sobre a exposição de agentes nocivos, a tabela 24. Eu não tenho, eu sou uma empresa que é a parte administrativa, os meus funcionários não têm exposição. Você está obrigado a mandar o 2220, o 2240, perdão, declarando que não existe exposição de risco, tá? Então, este é um evento obrigatório para todo mundo. E é óbvio, daqui ele vai compor dados do PPP. Carga, vamos falar um pouquinho de carga. O primeiro grupo começou lá no dia 13 de outubro, o segundo e terceiro grupo começaram, né, a partir do dia 10 de janeiro. O que é importante, eventos do e-social do mês de janeiro tem até o dia 15 de fevereiro para estarem dentro do e-social. Então, até o dia 15 de fevereiro, vocês precisam fazer a movimentação de carga. Isso é muito importante ter em mente, tá bom? Já os eventos 2210 e 2220 não possuem carga inicial. Eles precisam ser registrados quando ocorrer, né? Então, para quando eu fizer um registro de um acidente, aí sim eu vou mandar. Não existe carga inicial. E sobre o 2240 é como está o ambiente de trabalho de janeiro para frente. Se eu tive uma mudança do ambiente lá em dezembro, eu não preciso declarar para o e-social,
tá bom? Quando a empresa passou a ser obrigada? Em janeiro. Então, de janeiro para frente, eu vou colocar todos os dados dentro do e-social, tá bom? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Eu tenho um ASO, a partir do momento que eu sou obrigada no e-social a trabalhar com SST, então aqui está o exemplo do primeiro grupo, a gente vai converter para o segundo e terceiro grupo, que agora é em janeiro. Então, imaginem que a partir do dia 10 de janeiro já é obrigatório, tá bom? Então, todos os movimentos que são relacionados à mudança deste ambiente, tudo que eu tenha com relação a um novo ASO, a partir de janeiro, eu preciso mandar. Tudo que eu fiz antes de janeiro não interfere aqui. Então, se eu tenho um ASO realizado no mês 11, não vem para cá. Se eu tenho um ASO realizado de janeiro para frente, aí sim, eu preciso enviar. Sempre tendo em mente que é o dia 15 do mês subsequente, ok? Condições ambientais. A carga inicial aqui do 2240 obrigatória, tá? A partir de janeiro. Então, qualquer mudança de exposição do trabalhador, qualquer novo ambiente que ele tenha sido realocado, eu preciso enviar um 2240, tá? PPP eletrônico. Aqui nós tivemos uma mudança também. Estava previsto para 3 de janeiro o PPP, ele foi adiado. E o que é importante vocês já terem em mente? O PPP eletrônico vai substituir o PPP em papel. Porém, o e-social não está pedindo carga retroativa. Então, a partir do momento que a empresa é obrigada ao uso do e-social, no caso do segundo e terceiro grupo, janeiro de 2022, daqui para frente, os dados precisam estar dentro do e-social. E o que esse funcionário tinha antes na empresa vai permanecer no papel. Então, ocorrendo um desligamento de um funcionário que tinha exposição, você vai entregar o PPP em papel até a movimentação de dezembro, no caso das empresas do grupo 2 e 3, e a partir de janeiro vai estar dentro do e-social e vai bater no CNIS, ele vai conseguir consultar lá na parte eletrônica dele. CAT. CAT Web eu já comentei, fica bloqueado, tá? E a comunicação permanece inalterada com relação aos prazos. A impressão da cópia fiel a ser entregue ao acidentado e será no nosso sistema. Por quê? Porque não mudou a legislação. Eu registro eletrônico e sou obrigado a entregar uma cópia impressa ao funcionário, ao acidentado. PPP, eu já comentei, o legado não vem para o e-social, permanece no papel, e o PPP passa a ser obrigatório a todos os colaboradores, não só a quem está exposto, tá? Isso é uma previsão legal que já estava na IN 77, ela é de 2015, tá? E precisa ficar claro que ele não tem exposição, tá? Então, todo mundo passa a ser obrigatório o controle do PPP. Vamos falar de cronograma? Eu vou dar uma adiantada porque aqui não mudou nada, tá? O e-social ele continua com fases e com grupos. Então, ó, todos os grupos é dividido por porte da empresa, grupo 1, 2, 3 e 4. Começa sempre por envio de tabelas, depois envia os não periódicos, depois começa a enviar a folha. 3 meses depois que eu enviei a folha, substitui a GPS, né, pela DARF, e aqui a gente tem na DARF numerada, dentro da DCTF Web. A quarta fase do e-social é o SST. Então, empresas do primeiro grupo já foi, lá no mês 10. Segundo e terceiro grupo, pessoa física e pessoa jurídica do terceiro grupo, começou todo mundo agora, dia 10 de janeiro deste ano, de 22. Qual é o prazo que eu tenho? Movimentação de janeiro tem que ser enviada até dia 15 de fevereiro, tá bom? Mais adiante a gente vai falar de FGTS digital como uma última fase. Ainda não temos nem data, tá bom? Aqui a gente tem um portal, eu já falei para vocês do Espaço Legislação, que é onde fica toda a nossa comunicação com os nossos clientes da TOTOS. Então, tudo que a gente precisa falar com relação a mudanças da legislação, com relação a novidades, ao que vem pela frente, este é um portal gratuito e aberto a todos os nossos clientes. Basta você se inscrever e nós temos um acesso lá. Eu vou
eu vou mostrar um pouquinho o espaço, a gente já está no fim da apresentação de conceito, tá bom? Deixa eu só entrar aqui para mostrar o espaço e aonde vocês vão pegar o vídeo dessa gravação, aonde ficam os dados relacionados a que a TOTOS passa para os nossos clientes. É importante também vocês terem isso em mente. Só um instantinho. Deixa eu abrir o Google. Acho que vocês ainda não estão vendo a minha tela. Deixa eu só acessar totos.com e aí eu já compartilho a tela para vocês. Como que vocês farão acesso ao espaço legislação, tá? No espaço, inclusive, a gente tem links para mostrar um pouquinho o RH Informa, que é onde as linhas de produto, onde a RM comunica cada liberação de novo pacote. Então, deixa eu mudar o compartilhamento da minha tela. Muita calma nessas horas, que às vezes a gente apanha da ferramenta, não é mesmo? Aqui. Pronto, agora vocês já estão vendo a minha tela. Um endereço fácil para todo mundo decorar sempre, totos.com, tá? Esse é o site oficial da TOTOS. Dentro do site oficial da TOTOS, vocês vão entrar no espaço. Como eu faço isso, Eli? Peraí. Dentro do totos.com, tem aqui, ó, sou cliente. Então, você vai se identificar como um cliente e acessar o espaço legislação. Não requer login nenhum, tá? Então, é uma área aberta. Se você quiser que a gente te encaminhe as informações de mudança da legislação, assina a nossa newsletter, é só colocar o teu e-mail. Aqui, ó, a gente tem todas as divulgações dos eventos Responde, de como tem a mudança na lei. Então, ó, aqui estão as novidades, não só de RH, tá? Mas a tabela atualizada do seguro-desemprego, novidades na ECD, novidades com relação ao Covid, tudo que tem de mudança na legislação a gente comunica os nossos clientes por esse portal. O portal é aberto e gratuito. Aqui a gente tem o calendário, onde a gente avisa os clientes o que ele tem que entregar de obrigação em cada dia, né? Então, é uma ferramenta bacana. Por exemplo, eu tenho o dia 5, vou chutar aqui um qualquer, tá? Qual que é a obrigação que eu tenho que fazer, quem é a área que está FGTS, qual que é o histórico, fundamento legal. Então, aqui é mais para apoiar o cliente e ele consegue fazer um filtro. Eu quero ver só as obrigações de RH. Então, quais são as obrigações que eu, RH, tenho que me preocupar e entregar para o governo? Seja ela do fiscal, seja ela do RH. Em atualizações legais, a gente também tem uma parceria com a IOB e deixa disponível para vocês diariamente tudo o que vocês quiserem consultar com relação à mudança na legislação. Então, para cada dia vai ter um boletim que vai estar dividido assim. Então, começa por legislação previdenciária. Infelizmente, não é a tabela do INSS, né, gente, que ainda não saiu até hoje. Mas, enfim, saiu ontem essa portaria instituindo o título de experiência de piloto. Então, tudo que muda na legislação, a gente deixa aqui disponível. Vocês conseguem consultar a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, cada um dos estados, isso está gratuito para os nossos clientes. O RH Informa, então dentro do espaço legislação eu posso consultar o RH Informa e aqui as nossas linhas de produto vão falar de atualizações importantes para você no seu sistema. Então, por exemplo, saiu agora no dia 13 um comunicado sobre a DIRF Informe de Rendimentos. Aplica-se a linha de produtos DataSul, Proteus e RM. Aqui o cliente vai conseguir saber um pouquinho mais dessa informação. Vou voltar para o espaço. Dentro do espaço a gente tem a biblioteca, que é onde vai ficar a gravação deste webinar aqui, tá? E o acervo. Então, aqui nós temos algumas páginas de legislação. Ah, eu quero saber um pouquinho mais... Vou falar do intermitente. Então, eu quero ver o que a TOTOS tem a me dizer. A gente traz um pouquinho de conceito, como que a gente identifica, como que é esse trabalho intermitente, como que trabalha com convocação, remuneração, a gente explica um pouquinho de tudo. Férias, 13º. No final, a gente ainda te deixa disponível um infográfico para te ajudar, tá?
Quando a gente passou aqui no início, a gente tem uma página para falar só de SST, que são o que nós chamamos de legislações sazonais, tá? SST tem uma página específica para isso. Deixa eu carregar. E aqui, imagine que você tem alguém novo na equipe que precisa passar um pouquinho de conceito. Então, a gente fala um pouquinho o que é o SST, quais são as áreas, né? Quem está envolvido, o que é, quais são os documentos que são obrigatórios ali dentro. Vamos descer mais um pouco. Aqui, vamos falar no e-social, tá? Quais são os itens que entram para dentro do e-social? Elícia mostrou um cronograma do e-social, queria baixar. Tá aqui na página, fica à vontade. Aqui a gente já falou do grupo 1, entrou em outubro, grupo 2 e 3 entram agora em janeiro de 22, devendo entregar até 15 de fevereiro a carga, tá bom? E aqui a gente explica um pouquinho de cada um desses, tá? A ideia é a TOTUS ajudar, auxiliar vocês na condução, não só da aplicação do PET, mas também do conhecimento e da informação dos nossos produtos, tá? Eu encerro aqui a minha apresentação com relação à parte de conceito. Vou deixar o QR Code, esse QR Code leva para o espaço legislação. Fiquem à vontade, usufruam do nosso conteúdo, ele é entregue gratuito para todos vocês. Não esqueçam de se inscrever para receber todo o comunicado que a gente faz, tá bom? Vou pedir 2 minutinhos para vocês, vai ficar no mudo e a gente vai trocar. Agora a linha de produto RM vai falar um pouquinho sobre o produto. Só um instantinho, tá bom? Mostrar a minha tela. Isso, Tairine, foi mostrar a sua tela, que aí eu já confirmo para você se a gente está vendo. Perfeito, já vejo o produto. Aqui. Tá dando para me ouvir direitinho? Te ouço perfeito, Tairine. Eu tô ouvindo bem também. Valeu, gente. Acho Valeu, que é Tati. isso, né? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tairine. Eu sou da linha de produto e eu vou estar demonstrando para vocês a geração dos eventos de SST aqui no sistema mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat e a gente responde. Eu vou começar demonstrando a geração de uma CAT no sistema. Como eles falou, os registros, né? Quando ocorrerem os acidentes, vocês vão lançando no sistema de acordo com a data que eles ocorrerem. A CAT, tanto a CAT quanto a monitoração da saúde e a exposição a riscos, as informações são lançadas no módulo de segurança e saúde ocupacional. Então, vocês vão acessar o módulo. E no caso da CAT, vocês vão acessar a guia CAT Incidentes, Ocorrências de Acidente de Trabalho. Demonstrar a inclusão de uma CAT. Como eles falou, né, as empresas que ainda não estavam obrigadas a enviar CAT pelo e-social, elas ainda efetuavam o registro do acidente lá na CAT Web. Hoje no sistema a gente tem a fonte do cadastro. Para o e-social, vocês precisam utilizar a fonte de cadastro correspondente. E no caso de CAT Web, seria um exemplo de uma CAT que vocês já tinham feito a inclusão na CAT Web e querem lançar essa informação no sistema. Utilizando essa fonte, hoje a gente não dispara gatilhos do evento 2210 lá na fila de eventos do e-social. Então, quando uma CAT ocorrer aí, né, vocês já estão fazendo o envio. Quando a CAT ocorrer, vocês vão utilizar a fonte de cadastro do e-social. A gente vai conseguir gerar o gatilho aqui no sistema e fazer a transmissão. No caso, a gente precisa selecionar o tipo da CAT, né, se é uma CAT inicial, de reabertura ou comunicação de óbito. No caso, é uma CAT que a gente tem que fazer o registro de forma imediata.
selecionando o emitente. No caso, a gente costuma lançar sendo o empregador, né, ou o sindicato, né, que vai fazer o registro dessa CAT, e selecionando o funcionário que sofreu o acidente. A gente tem como exibir demitidos, mas no caso, eu acredito que não se encaixaria muito no exemplo. A gente pode selecionar os funcionários. Vou pegar um funcionário de exemplo aqui. Os dados do acidente ou da doença, a data em que ele ocorreu. Lembrando que a data ela precisa ser igual ou posterior à data de início de envio, né, de obrigatoriedade aí do grupo que vocês pertencem. Então, ela sempre vai ser igual ou superior ao dia 10/1. Então, eu vou colocar que o acidente ocorreu hoje, às 10 horas. O funcionário trabalhou apenas 1 hora. E o último dia que ele trabalhou foi hoje. Algumas informações, se houve registro policial, se houve morte, no caso, isso não ocorreu. Se houve transferência de setor, também não. E se ele se afastou. Caso eu vou selecionar aqui sim. O tipo de ocorrência, né, se esse acidente foi um acidente típico de trajeto, doença ou sem lesão incidente. Lembrando que o tipo de acidente, quando a gente seleciona sem lesão, o nome mesmo já sugere, não ocorreu nenhuma lesão ou incidente, a gente registrou, e isso não vai gerar gatilhos do evento 2210. Vou colocar que foi um acidente típico mesmo, que é uma informação que vai ser utilizada no XML e definir a geração ou não. A fonte geradora desse acidente também é uma informação necessária. Lembrando que os dados que são utilizados são os dados de tabelas dinâmicas. Como eles falou, tabela 14. Então, eu preciso ter essas informações preenchidas. São exatamente esses campos que vão ser utilizados lá para a geração do XML. Da mesma forma, as informações da parte do corpo que foi atingida, que é uma informação obrigatória aqui no registro da CAT. Sem ela, vocês não vão conseguir salvar o registro. E o agente causador, que seria relacionado às tabelas do E-Social. Também da mesma forma, como a situação geradora, eu preciso ter a informação preenchida para que isso seja levado lá no XML. Vocês podem incluir uma descrição da situação geradora, né, algumas informações complementares. E no caso, por último, nessa guia de emitente, quem que foi a iniciativa da CAT? Caso a iniciativa foi do empregador, a própria empresa está incluindo esse registro. Além dos dados de emitente, a gente também tem informações do local do acidente, onde que esse acidente ocorreu. No caso, vou dar um exemplo de um acidente que ocorreu na própria empresa, estabelecimento do empregador no Brasil. O tipo de logradouro seria a rua. Algumas informações aqui referente a algumas questões da folha de pagamento, referente a onde para de endereços é exigido, mas eu mostro para vocês o caminho depois. O logradouro, o número, o bairro, complemento, a especificação, não são informações obrigatórias, mas são dados complementares, vocês podem preencher para controle interno mesmo. O estado onde o acidente ocorreu e o código do município. O CEP. E o tipo de inscrição, que também vai ser utilizado informações do E-Social.
Outras informações que são obrigatórias para a geração do 2210 seriam os dados do atestado médico. Eu preciso informar a data do atendimento, o horário, se houve internação, a duração provável do tratamento. No caso, eu informei que ele seria afastado, então ele vai se tratar por um dia. Vou afastá-lo, mas lembrando que, como a Elis comentou, eu lançar a CAT não significa que eu não precise informar um atestado de afastamento. O CIT também é uma informação obrigatória. E a lesão que esse funcionário sofreu. Da mesma forma como o agente causador e a situação geradora, a gente precisa validar os relacionamentos desses cadastros. Então, no caso, eu preciso ter uma descrição da natureza da tabela do E-Social e a natureza médica também preenchida. Quando a gente seleciona a natureza médica, né, a lesão, eu tenho essa flag para utilizar no E-Social. Eu preciso setar esse parâmetro, porque dessa forma essa informação vai ser levada lá para a CAT. Ele dá uma mensagem de aviso, se você deseja utilizar a seleção, e aí vocês podem confirmar. Eu tenho o grupo outros, que no caso são os dados dos profissionais de saúde que vão fazer o lançamento, que foram responsáveis pelo registro da CAT. Essas informações são informações obrigatórias. O sistema vai buscar isso de forma automática lá do cadastro do profissional de saúde. Então, eu tenho o número do registro, CPF, as informações, o registro de classe, o estado. Ele busca isso tudo de forma automática e aí vocês precisam preencher. Não foi uma atividade ocupacional. E para o E-Social, são essas informações que vão ser necessárias para a geração do 2210. Medidas envolvidas e fotos são informações complementares que vocês podem incluir para registro interno mesmo, para vocês terem controle e salvar a CAT. Todos os eventos de SST, a gente faz o lançamento do módulo de segurança saúde ocupacional, mas todo o gerenciamento e visualização dos gatilhos é feito na folha de pagamento. Eu incluí uma CAT para a funcionária Tereza Lima e eu posso visualizar esse dado lá na fila de eventos do E-Social. Filtrando aqui pela CAT. Eu tenho o gatilho gerado. Ele entrou na fila no dia 18 e o status dele é pendente. Todo gatilho que a gente inclui, a gente precisa gerar o XML. Dessa forma, a gente pode até validar se o sistema vai apresentar alguma mensagem de erro, né? Alguma informação faltante. A gente pode fazer o ajuste. No caso aqui, foi apresentado um erro. Vocês podem editar o XML. E no log de geração, a gente consegue visualizar a informação que está faltando. O campo código município do registro local acidente é obrigatório e não está preenchido. Então, nesse caso, qualquer inconsistência que for apresentada na hora de gerar o XML vai ser apresentado aqui no log. Vocês podem voltar nos registros, nos cadastros que compõem o evento, validar e fazer o ajuste. Possivelmente, o erro que ocorre é relacionado à informação que eu comentei sobre o de para de endereços. Talvez ele não esteja conseguindo identificar o vínculo, né? Conseguindo identificar o município. Essa parametrização que eu comentei é lá na folha de pagamento mesmo, lá no parametrizador. Na etapa E-Social.
esse de para de endereço. O sistema ele utiliza essas informações aqui como base, né, para geração. No caso, eu não tenho nenhuma cadastrada. Deixa eu... No caso, todo o de para que a gente faz naquela parametrização do Labore, eu preciso ter uma codificação. E são tabelas do E-Social mesmo. A gente precisa respeitar o código. Se eu me lembro, acho que rua... O código seria rua. Eu só não me recordo a tabela. Se alguém lembrar, Heloísa... Só um momentinho. No caso, pessoal, avaliando aqui o layout do E-Social, a codificação ela precisa respeitar a tabela 20, né, que vão ser os tipos de logradouros. Então, vocês vão fazer o cadastro e na folha de pagamento, lá no parametrizador, vocês vão fazer as vinculações dos municípios e de endereço, né, do tipo de logradouro, naquele parâmetro que eu comentei com vocês. E aí, fazendo essa parametrização, de acordo com a tabela 20 aí do E-Social, vocês vão poder utilizar no parametrizador da folha de pagamento e fazer esse vínculo aqui para puxar as informações do SSO. Fechando aqui a CAT. Além da CAT, um outro evento que é gerado ao longo, né, do lançamento desses dados no sistema, né, diferente da carga inicial do 2240, seria as consultas e os exames que esse funcionário vai efetuar. Para acessar, né, vocês podem efetuar o lançamento através do prontuário médico, em PCMSO, prontuário médico, através do anexo do funcionário também, segurança e medicina, consultas médicas, é como um atalho para o prontuário médico, ou através também da importação de resultados de exames ou assistente de lançamento de exames também. Os 4 caminhos, eles vão chegar no mesmo resultado, gerando uma consulta e um exame para o funcionário. Eu vou demonstrar, através do prontuário médico, a geração de um 2220. Na visão do prontuário, vocês vão ter a visão de consultas médicas que, porventura, em algum momento até mesmo já podem ter sido lançadas em datas anteriores, como esse exemplo que eu tenho, do dia 23/4. Não é
um exame, né? O exame toxicológico 2221, como foi excluído o evento. Essas consultas com datas anteriores, elas não são consideradas porque elas não ocorreram a partir da data de obrigatoriedade de envio do grupo da empresa. Então, um funcionário que foi admitido ou que vai efetuar um exame periódico, vocês vão incluir esse ASO dele, incluindo uma nova consulta, atendimento, e a data ela vai ser sempre igual ou superior à data de obrigatoriedade. Então, tudo que foi lançado anteriormente, né, a gente não vai enviar, vai fazer a transmissão para o social. Então, esse funcionário, vou colocar que ele teve um atendimento médico no dia 17/1. O tipo de atendimento, consulta médica ocupacional, lembrando que os tipos, eles interferem na geração do gatilho ou não. Atendimento ambulatorial não dispararia gatilho. Como eles comentou, eu tenho os tipos de atendimento. Então, eu posso ter exames periódicos, não informados, admissionais, demissionais, mudança de riscos ocupacionais. Então, aqui eu vou incluir um exame periódico, uma consulta, periódica. E da mesma forma, eu tenho o tipo social, que vai ser a informação que vai ser levada lá no XML, e o procedimento, se é uma consulta médica ocupacional, um atendimento ambulatorial. Lembrando que, da mesma forma do tipo de atendimento aqui fora, o procedimento também influencia. Então, como eu quero enviar, uma consulta, um exame previsto no PCMSO, então eu vou utilizar uma consulta médica ocupacional. Automaticamente, no prontuário, o sistema preenche o tipo de consulta. Então, se você está lançando um tipo de atendimento e ele não tem o campo preenchido, campo tipo social, essa informação não vem de forma automática. Então, primeiro, é importante validar se o cadastro foi preenchido corretamente, para que ele seja preenchido de forma automática aqui no prontuário. O serviço de saúde responsável seria a clínica que efetua, que fez o atendimento, e o código do médico que realizou a consulta. Também, o sistema busca do cadastro de profissional de saúde as informações. E a situação do funcionário, se ele está apto, pendente, inapto, agendado ou apto com restrições. Caso esse funcionário ele está apto para exercer suas funções, e eu vou informar a data de emissão do ASO. O ASO também foi emitido no dia 17/1 de 2022. Lembrando que o sistema faz algumas validações em relação à data de emissão do ASO, a data do exame e a data da consulta. Vou salvar o registro. A inclusão de uma consulta, ela já geraria um gatilho na fila de eventos do E-Social. Aqui o gatilho para o funcionário de chapa 7. E um dado que o E-Social vai exigir é que sempre uma consulta ela precisa ter, no mínimo, um exame. Então, ao acessar a consulta, você pode incluir um exame, para que na hora que você gerar o XML, vá os dados tanto do grupo do ASO, quanto dos dados da consulta, quanto do exame. Os exames que são apresentados aqui no prontuário, eles vão ser listados de acordo com a entidade. No caso, a minha entidade ela já estava preenchida, provavelmente ela está como uma entidade padrão. Então, para essa entidade, eu tenho esses 3 exames vinculados. Então, toda vez que vocês incluírem um novo exame, para que ele apareça para inclusão aqui no prontuário, vocês precisam vincular esse exame a uma entidade, aquela clínica que realiza aquele exame. Isso a gente faz através do cadastro de convênios. Eu posso fazer o vínculo entre a entidade e o exame que ela realiza. Fazendo esse vínculo, ele vai ser apresentado para vocês no prontuário, para que vocês possam incluir.
Da mesma forma como eu tenho para consulta, eu também tenho o tipo de exame. Seguindo a lógica, uma consulta periódica, o meu exame também vai ser um exame periódico. Vou informar um CID de exemplo. E o procedimento diagnóstico. É a tabela 27 do E-Social, lembrando que um exame ele pode estar vinculado a diferentes procedimentos diagnósticos. Eu só não posso, para um mesmo exame, numa mesma data, incluir procedimentos iguais. Eu informo o resultado do exame, se aquele resultado é normal ou alterado, e se o funcionário está apto ou não. Essas seriam informações consideradas aí para a geração do XML. Gerando XML. Aqui foi uma mensagem de aviso que deu, porque o responsável pela monitoração biológica que está cadastrado que tem vínculo com esse funcionário, ele falta algumas informações. Informações obrigatórias de acordo com o layout do E-Social. CPF, o nome, o número do CRM, do registro dele e o estado onde foi emitido. Os responsáveis pela monitoração biológica seria em PCMSO, RESP Monitoração Biológica, e eu tenho esses dois responsáveis. Ambos estão com data término, então possivelmente, como eu lancei essa consulta para um período posterior e ele tem uma data término, o sistema não reconhece porque ele não é mais o responsável vigente. Isso que deu essa mensagem de aviso. No caso, seria necessário incluir um novo responsável, de acordo aí com o período em que esse profissional ele está responsável por aquela filial, por aquela seção, e eu faço a inclusão. Ou é por filial, seção, varia de acordo com a regra de negócio da empresa, Pode ser que eu tenha um mesmo responsável que esteja gerenciando toda a minha filial. Então, todas as sessões, ele seria encarregado. E a data de início e as informações obrigatórias, O registro de conselho, o estado e o NIT dele. No caso XML, ele vai ser gerado com as informações, a data do ASO, que eu preenchi no prontuário, a data do exame e o procedimento. Como eu informei, para o grupo de exames, um exame ele pode estar vinculado a diferentes procedimentos diagnósticos. A única ressalva é que, para o E-Social, eu não posso repetir essas informações, Uma mesma data com o mesmo procedimento, porque é chave de identificação para o exame que eu estou realizando. Então, eu posso ter apenas um registro para a data 17 do 1, com o procedimento 001. Os dados do médico, o tipo de exame e as informações do funcionário, versão onde foi gerado e se é um gatilho inicial ou uma retificação. Lembrando que toda vez que eu faço a inclusão, gero o XML e envio para o governo e ele é aceito, caso eu efetue qualquer alteração, seria gerado um gatilho de retificação e eu preciso enviar essa informação com essa alteração. Um momentinho.
além do 2210 e do 2220, nós teríamos a geração do 2240. Seria o controle e o gerenciamento de exposição aos fatores de risco. Fechando aqui. Diferentemente do 2210 e do 2220, que são informações individuais, todo o meu gerenciamento de riscos eu poderia fazer de forma em grupos, né? Por exemplo, a estrutura de um GHE. O 2240, como informação base, ele leva os meus dados que eu lanço no meu PPRA da minha empresa. Pode ser que vocês já tenham cadastrado ou não. Como a Elis comentou, o 2240 ele vai gerar as informações da situação atual da empresa, então é a partir da data de obrigatoriedade. Então, exemplificando, só confirmar. Na folha de pagamento, a data em que está parametrizada aqui na minha base. No caso, 13/10/2021. Eu não tenho nenhum reconhecimento incluído. Vou dar um exemplo de uma identificação de um risco que ocorreu no início do ano de 2022. Pode ser que lá, a partir do dia 13/1, eu tinha, sim, um risco, mas eu vou dar um exemplo de uma nova avaliação sendo criada. Para o E-Social e para as validações do sistema, eu vou considerar apenas avaliações de risco. Em um determinado momento, eu reconheci que aquele risco existe e agora eu estou avaliando ele, né? Eu fiz uma avaliação, determinei se ele é prejudicial ou não, e aí eu crio a avaliação. No caso, os itens de risco são os riscos que eu crio no sistema. Na verdade, eu já preciso ter criado previamente para que vocês façam essa vinculação. Então, lá em PPRA, PGR, eu tenho cadastros de riscos, onde eu vou incluir os riscos que eu vou avaliar. Eu identifiquei e estou avaliando na minha empresa. Em relação ao cadastro de riscos, né, o 2240, os agentes eles têm como base a tabela 24 do E-Social. O vínculo que a gente faz entre esses itens da tabela 24 e o risco e o funcionário é exatamente essa ponte no cadastro do risco. Quando eu cadastro, né, eu informo, identifico um risco e eu vou cadastrá-lo, eu informo um agente agrupador, que são os grupos, né, químicos, físicos, biológicos ou os outros agentes lá da tabela 24 do E-Social, e o tipo de agente nocivo, que é exatamente onde eu vou fazer o vínculo entre esse meu agente e a tabela 24 do E-Social, do campo tipo de agente nocivo E-Social. São exatamente os itens da tabela 24. No caso, como eu estou filtrando agentes físicos, agentes químicos, vou pegar aqui. O agente agrupador ele funciona como um filtro. Então, esse grupo de físicos utilizado nesse agente, quando eu filtrar no cadastro de tipos de agente, ele vai me trazer exatamente todos os agentes físicos da tabela 24. Então, pode ser que em algum momento, talvez vocês não identifiquem algum código, mesmo ele existindo na tabela 24 do E-Social, vocês podem verificar se o agente agrupador que foi vinculado, ele está correto. No caso aqui, o meu estava químico, então ele não me traria agentes físicos, e são os agentes químicos. Filtro e eu incluo o tipo de agente nocivo de acordo com a tabela 24. Foi feito algumas mudanças no sistema, onde eu consigo já incluir uma unidade de medida do E-Social, que é um campo obrigatório para avaliações quantitativas.
Neste caso, né, por exemplo, um risco onde eu não vou alterar a medida, ele sempre vai ter a mesma medida. É um facilitador eu preencher isso no tipo de agente. Então, sempre que eu criar uma nova avaliação, ele já vai puxar a unidade de medida de forma automática. Também temos esse parâmetro de desconsiderar para o E-Social, que é uma funcionalidade que, mesmo eu tendo uma avaliação de risco criada, eu não quero, né? Eu não preciso enviar essa informação para o E-Social. Então, pode ser que em algum momento vocês tinham isso para controle interno, mas não é um agente nocivo que esteja previsto. Não é previdenciário, né? Eu ainda não estou enviando. Vocês podem marcar esse flag, que automaticamente o sistema ele não vai identificar que esse funcionário ele está exposto a um agente nocivo. E como eles comentou, mesmo que o funcionário ele não esteja exposto, eu preciso enviar a informação de não exposição. Então, hoje o sistema faz isso de forma automática, que quando você gerar o XML, gerar a carga inicial, o sistema não identifica que é a avaliação que contemple aquele funcionário, e de forma automática ele atribui a ausência. Faz lá o item 0901.001 da tabela 24 do E-Social. Não vou utilizar esse exemplo, o meu funcionário aqui ele está exposto a risco. Os dados de fontes geradoras, danos à saúde, meios de propagação no layout antigo, eles eram considerados, mas a partir da simplificação eu não faço mais uso dessas informações. Apenas para o 2240, né? Para relatórios internos, aí sim a gente faz uso dessas informações. Então, criando o reconhecimento, avaliação, perdão. Utilizar o exemplo do risco ruído. E eu tenho os tipos passivos. Essas informações elas podem variar de acordo com o cenário da empresa. Então, é feito todo um estudo, né, pela equipe de SESMIT para tentar identificar qual o melhor tipo. Será que se eu avaliar os riscos por função, seria a melhor opção para a minha empresa? Ou por local de trabalho, lotação, por seção? Aí pode ser que varie, aí vocês vão escolher o melhor tipo que melhor se adequa ao cenário de vocês. No meu caso, eu vou utilizar um exemplo por função. Então, todos os funcionários da função suporte técnico 1, eles estão expostos ao risco ruído. Eu preciso informar uma data de início dessa avaliação. No meu exemplo, a avaliação seria anual. As flags de utilização de EPI não aplicável ou EPC, elas estão relacionadas de fato, a não utilização de equipamento para proteção contra aquele risco. Pode ser que um risco ele não tenha necessidade de utilizar o equipamento para proteção. No caso aqui, eu vou deixar desmarcado, porque o risco ruído eu vou estar utilizando um EPI para proteção. Riscos quantitativos, eu tenho valores que são mensurados. Então, por exemplo, 80 decibéis, no exemplo de um ruído. Então, eu preciso informar o valor quantitativo porque ele é uma informação obrigatória para riscos quantitativos. Isso de acordo com o layout do E-Social. No caso, eu não preenchi a unidade de medida lá no meu tipo de agente, então eu preciso preenchê-la aqui de forma manual na minha avaliação. Outra informação obrigatória seria o código da técnica de medição, que é a técnica que eu utilizo para avaliar aquele risco, para mensurá-lo. E, referente aos dados básicos, seriam essas informações. Hoje, como eles comentou, o 2240 ele também está relacionado à utilização de EPIs e EPCs. Então, atualmente, o sistema ele dá duas opções. Se vocês acessarem o parametrizador, de opções, parametrizador, etapa E-Social,
eu tenho as informações sobre a utilização de EPIs. Eu não emprestar, né, perdão, o 2240, né, como haviam comentado anteriormente, eu levar a informação do EPI não significa que eu não preciso emprestá-lo. Então, de qualquer forma, mesmo que eu leve a informação, eu preciso emprestar aquele equipamento para o funcionário. Hoje, no sistema, a gente tem duas opções. Eu posso considerar os EPIs que estejam associados ao risco, ao nível de risco e avaliação. Esse parâmetro é como se eu desse uma opção de não fazer o controle, né, fazer o empréstimo do equipamento pelo sistema. Quando eu não estou parametrizado dessa forma, eu preciso efetuar o empréstimo do equipamento através do nosso assistente de fornecimento automático. Com essa flag marcada, o EPI ele é levado, né, os dados do certificado de aprovação do EPI é levado para o XML sem que eu necessite efetuar o empréstimo pelo sistema. Mas não significa que o EPI ele não vai ser emprestado para o funcionário. É só uma opção sistêmica, né? Mas vocês vão emprestar o EPI para ele. Nesse caso aqui, eu vou considerar o EPI que esteja associado ao risco, por exemplo. No cadastro de riscos, os EPIs e EPCs, eles podem ser vinculados ao nível ou ao risco. Ao nível seria uma opção, se eu tenho níveis, né, de riscos diferentes, para cada nível eu vou utilizar um equipamento diferenciado de acordo com o nível de risco. Então, pode ser que para um risco baixo, eu vou utilizar o equipamento X. Para um nível médio, eu vou utilizar outro equipamento. No caso do risco que eu estou avaliando, eu tenho 2 equipamentos vinculados. Eu tenho um protetor auricular, um avental plástico. Eu faço a vinculação. Os dados são do catálogo de EPI e eu informo a data inicial que eu passo, né, a vincular aquele risco, aquele EPI, aquele risco. A flag de eficácia social precisa estar marcada. É uma informação obrigatória para que o sistema identifique o vínculo e leve a informação nas tags do XML corretamente. No catálogo de EPI, vocês podem cadastrar os equipamentos, independente do tipo de controle que vocês fazem. Se vocês vão emprestar o equipamento com controle de estoque ou não, eu posso cadastrar os EPIs e fazer a vinculação. As informações que vão para o XML são os dados da descrição do equipamento e o CA. Então, eu preciso ter um CA preenchido, certificado de aprovação daquele equipamento. Lembrando que ele também precisa ter datas de validade vigentes. No caso aqui, esse EPI ele está vencido. Então, essa informação, o CA não entraria no XML, que é um CA vencido. Então, se você adquire um novo equipamento, você vai preencher os dados do lote com a data de validade, a data que ele foi adquirido, CA, a data de validade do CA e durabilidade, e informar se ele está higienizado ou não. Importante pegar esse parâmetro. Como a gente fez a inclusão de uma avaliação de risco, eu posso visualizar os gatilhos que foram gerados na fila de eventos. Aqui, possivelmente, foi gerado um gatilho de forma automática, mas a primeira leva de gatilhos do 2240, a gente faz através de um processo de gerar gatilhos iniciais na folha de pagamento. Só para exemplificar, eu vou excluir esses eventos. Um ponto importante que, antes de vocês efetuarem qualquer transmissão oficial, né? Depois que vocês efetuarem todos os ajustes, limpem a fila de eventos e aí sim vocês geram a carga inicial novamente
para que vocês não enviem nenhuma informação inconsistente ou antiga, né? Então, a partir da data de obrigatoriedade, eu vou efetuar o primeiro envio da carga inicial, limpem a fila e gerem novamente a carga inicial. Então, é lá na folha de pagamento, na guia social, gerar gatilhos de eventos iniciais. O 2240 é o único evento que eu tenho essa opção. Como a Elis comentou, o 2210 e 2220 eles vão ser gerados de forma gradual à medida que vocês forem lançando os dados no sistema. O 2240, a primeira carga, vocês vão executar esse processo de gerar gatilhos, eventos iniciais. Então, automaticamente, eu flego a opção de SST e ele já vem flegado o evento 2240. Essa carga, ela gera gatilhos para todos os funcionários, exceto demitidos. Ele apresenta essa mensagem de aviso, exatamente aquilo que eu comentei, que os eventos, né, antes da transmissão oficial, a gente limpa a fila, né, eles vão ser excluídos, e aí vocês vão gerar a carga inicial com os dados mais recentes, né, não nenhuma informação antiga ou lixo. Vocês podem gerar. No caso, ele gerou eventos para 60 funcionários, que é a quantidade de colaboradores que eu tenho na base. Então, mesmo aqueles funcionários que não estejam contemplados, né, que não tenham avaliações de risco criada, o sistema ele gera gatilhos e vai atribuir a ausência. As avaliações foram criadas por função, eu utilizei a função 011. Então, todos os funcionários que eu tenho da função 11, eles foram contemplados por essa avaliação. Peguei um exemplo do Joaquim, que exerce a função, a gente vai gerar o XML dele. Aqui. Foi gerado o gatilho, mas no log foi apresentada a informação de que não foram encontrados fatores de risco relacionados a esse funcionário. Então, foi atribuído o código de ausência. Neste exemplo, isso aconteceu por quê? Porque a minha avaliação de risco, ela teve início no dia 1/1 de 2022. Mas o processo de geração de carga inicial, ele vai considerar exatamente a data em que eu informo o início de obrigatoriedade de envio da minha empresa. Então, por exemplo, no meu sistema, ele está parametrizado para o dia 13/10. Então, quando eu gero a carga, o sistema vai validar, né, utilizar como base essa data. Então, nessa data, eu preciso ter já uma avaliação de risco criada. Então, pode ser que eu tenha uma avaliação de risco criada em dezembro, ou a partir do dia dezembro, né, de 2021, ou a partir do dia 13. Então, ele vai avaliar exatamente essa data. Como a minha avaliação ela inicia no dia 1/1 de 2022, no dia 13, o funcionário ele não estava exposto a nenhum risco. Isso que foi apresentado a mensagem de ausência de risco. Fazer uma alteração. Eu vou limpar a fila e gerar novamente para vocês verem.
aqui. A mensagem de aviso, ela não é apresentada mais. Então, agora, ele reconhece o risco que eu avaliei, o código agente NOC, é aquela informação que eu vinculo lá no tipo de agente. Então, ele vai me trazer as informações do tipo de avaliação, se ela é quantitativa ou qualitativa. O valor quantitativo, que eu informei lá na minha avaliação, o limite de tolerância, a unidade de medida, as informações de EPI, se eu utilizo ou não, EPC, se eu utilizo EPI, e se eles são eficazes, e o documento de avaliação, que é o CA, e a descrição do EPI. Então, no lote criado para os equipamentos, né, com data vigente, ele traria o CA do equipamento e a descrição. E as informações de EPI, as informações complementares de EPI, elas, por padrão, vêm como sim, tem origem lá no cadastro da avaliação de risco, na guia Parâmetros de EPI, por padrão, quando você cria uma avaliação, as flags já vêm setadas, né, já vêm marcadas. Então, por isso que lá no XML, o valor apresentado é esse de sim. Referente às configurações necessárias, os eventos de SST, diferentemente dos eventos da folha, eles só são aceitos no layout 1.0. Então, a orientação, né, vocês já vão estar gerando em produção. A versão do layout, para que vocês consigam gerar os eventos no sistema e transmiti-los, a orientação é que a versão do layout seja híbrida, no caso, a versão 2.5/S 1.0, ou no caso de, né, por exemplo, se os eventos da folha já estiverem sendo enviados no layout simplificado, aplicar esse layout simplificado. Uma vez que a gente altera para o layout simplificado, a gente não consegue reverter a alteração. Então, no caso, eu não consigo mais editar e fazer a alteração no layout. Então, se vocês, a empresa não está enviando os eventos da folha no layout 2.5, no layout simplificado, ainda está no período de convivência, vocês podem manter com o layout híbrido e vocês vão conseguir tanto gerar os eventos da folha como os eventos de SST. Então, layout híbrido no sistema atenderia aos dois casos. Peguei um exemplo de um funcionário que não tem avaliação, qualquer outro que não seja dessa função, se eu gerar o XML, ele vai levar à ausência, mas vocês vão fazer a transmissão da mesma forma. Lembrando, existindo risco ou não, vocês podem enviar a carga inicial. Pode ser que em determinado momento, após 2 meses que vocês efetuaram a transmissão inicial da carga, foi feita uma avaliação e verificou-se que aquele funcionário ele passou a estar exposto a uma avaliação. Depois ele mudou de seção, de função, Aí são N casos, aí vai ser gerado novos gatilhos, retificação, e aí vocês vão encaminhar essas informações, essas alterações que vocês efetuarem no sistema. E aí segue o mesmo padrão, tanto para CAT quanto para o 2220, Alterações vão gerar retificações e vocês vão encaminhar essas informações. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem documentações auxiliares, nós temos artigos com informações referentes aos eventos, Algumas documentações também tratando dúvidas mais pontuais, mais corriqueiras que ocorrem, ou erros também. Vocês podem acessar essa documentação. Tendo dúvidas pontuais, pode ser que em algum momento vocês validem essas documentações, mas ainda ficam algumas dúvidas, Vocês podem entrar em contato com a nossa equipe através de telefone ou através do nosso canal de chat.
Qualquer dúvida pontual que vocês tiverem, só entrar em contato com a gente auxilia vocês a tentarem identificar, achar o melhor caminho para vocês encaminharem essas informações e sanar as dúvidas que vocês tiverem. A documentação também tem vídeos, how to, né, como fazer, né, como gerar esses eventos. Os 3 eventos, as documentações têm vídeo auxiliar, então eu acredito que vai dar uma visão mais holística, né, para vocês terem uma ideia do que vocês precisam ter para a geração desses eventos. Qualquer dúvida, entrando em contato com a gente, né, se as documentações ou os vídeos ainda não esclarecerem algum ponto específico, podem nos acionar, que a gente auxilia vocês. Alguma dúvida? Thay, tem umas dúvidas. Enquanto você foi apresentando, o pessoal foi colocando umas perguntas aqui de produto e aí eu não consegui ajudá-los. Eu não sei se você quer que eu vá lendo para você ou se você consegue lendo as perguntas, porque agora eu acho que é só responder no áudio, né? Só para as pessoas terem uma ideia, ou se você quiser mostrar onde pega a documentação, fica à vontade. Aqui. Eu estou dando uma olhadinha aqui, os que eu estou vendo, eu acho que já foram respondidas. Eu não estou É conseguindo isso mesmo, ver. foram 2 perguntas, né? E elas já foram respondidas aí mesmo. Perfeito, gente. Acho que a forma que a Thay foi mostrando para a gente já no sistema, no produto, é maravilhoso, né? Porque aí as pessoas já vão olhando, já vão se identificando, achando seus campos, né? O evento está sendo gravado, tá? Então, os clientes que aqui estão conosco, se quiserem rever a gravação ou encaminhar para mais alguém depois, fiquem à vontade, só um instantinho, a gente vai demorar um pouquinho para colocar até o final dessa semana. Hoje é terça, né? Até quinta-feira já está no ar. E aí a gente consegue passar de novo se vocês tiverem alguma coisa, se tiverem querendo assistir novamente, que às vezes ajuda, né, a gente relembrar. Vou pegar de novo a apresentação, tá? Só para mostrar onde eles vão baixar o vídeo, tá bom? Só um instantinho que eu vou Aqui. ter. Deixa eu mostrar minha tela. Vamos. Aqui. Só confirma para mim, tá? Vocês estão vendo minha tela já, que eu tava em outras coisas. Sim, já está dando para ver. Obrigada. Então, ó, gente, só para lembrar de novo como que a gente acessa o espaço e onde vocês vão conseguir, tá? totos.com. Entra aqui, ó, sou cliente, espaço legislação. Aqui tem bastante material que eu já mostrei para vocês, tudo gratuito. E os vídeos de todos os eventos, Responde, fica aqui na biblioteca, tá? Se vocês quiserem, a gente já vai ter evento programado para a próxima semana para falar da DIRF. Então, aqui, ó, no TOTOS Responde, a nossa programação do E-Social já é essa que a gente está fazendo hoje. E linha RM para falar da DIRF no dia 26. Só clicar, se inscrever, tá bom? E aí o vídeo. Aqui dentro do espaço legislação, vocês vão entrar em biblioteca. Automaticamente vai abrir a playlist da TOTOS no YouTube, que tem todos os eventos Responde que a gente já fez. Né? Eles estão sempre distribuídos dessa forma. Então, por exemplo, FGTS digital, a parte conceitual, LGPD para a linha RM, e aí é só ir descendo. A gente falou de social para órgãos públicos, aqui estava para a linha RM. Então, até quinta-feira, vocês conseguem fazer esse caminho e olhar as informações aqui dentro do nosso canal do YouTube, tá bom? A gravação ela ainda está em andamento, então acabando aqui, a Thay já terminou a parte de produto. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Não esqueçam, a gente tem o evento Responde na semana que vem, que é da DIRF. Vale a pena também vir conhecer um pouquinho, né? Relembrar, é uma rotina anual e dentro em breve ela vai morrer.
Mas por enquanto ainda não, né, gente? A gente ainda tem E-Social e DIRF, né? Então é importante a gente relembrar como gera, como faz as coisas, para dentro em breve isso morrer. A gente agradece a participação de todos os clientes, desejamos a vocês um bom dia, fiquem com saúde e seguros, e aguardamos a presença de vocês nos próximos eventos TOTS Responde, tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos.